Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Olha, eu estou aqui com a participação do Ernesto Xavier de Souza. Ele é de Piedade, no interior de São Paulo. Ele pede pela sua saúde, pede também pela sua filha Maria de Lourdes, pede pela sua esposa Balbina e também por toda a sua família. Eu queria agradecer muito ao Ernesto, porque ele se tornou novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Muitíssimo obrigado, viu, Ernesto? Eu já coloquei o seu nome aqui, olha, Ernesto Xavier de Souza, já está aqui nesse livro de consagração perpétua, né, à Santíssima Trindade. Então, seu nominho está aqui. Muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe muitíssimo. E, claro, a gente vai colocar ali junto, né, com as outras intenções, esse é seu pedido aqui, pela sua família, por você e por toda a sua saúde, para que Deus, de fato, te ilumine cada vez mais e dê a saúde que você precisa. Quero aproveitar, então, dizer o seguinte: você que é sócio ou devoto, né, da Associação do Senhor Jesus, você sabe que a sua doação ela é essencial para que toda a nossa obra aqui ela siga levando a evangelização para tantas pessoas, para tantos lares, tantos corações, para que mais pessoas tenham suas vidas, a gente diz assim, olha, transformadas e também tenham a oportunidade de dizer o seu sim, né, de viver a partir da palavra de Deus. Claro, com isso, vivendo o reino da divina vontade. Assim, na terra, como nos céus e como, claro, em todos os lugares. E como você sabe, temos uma meta a bater, a grande meta de levar a evangelização e, claro, levar o reino da divina vontade a todo o nosso Brasil. E para isso, nós precisamos, você sabe, de recursos financeiros, precisamos da sua ajuda e, de maneira muitíssimo especial, da sua fidelidade. Somos dele, por ele e para ele. Precisamos, por isso, atingir a nossa meta. Hoje nós estamos, por exemplo, com 51%. E o que você, a gente faz uma pergunta para você, o que você vai fazer para nos ajudar neste grande desafio de evangelizar e também de fazer o bem? Nós precisamos de você, não importa, claro, você sabe disso, sempre soube disso, o valor. A sua doação, ela faz toda a diferença. Esse é um jeito bonito de você mostrar ao Senhor Jesus a sua fidelidade. Por isso, contamos muito, muito mesmo com a sua ajuda para seguir em frente, para seguir com esta obra de evangelização que é dele e sobrevive somente com a ajuda de vocês, né, que são os nossos sócios evangelizadores. Qual é a pergunta que a gente faz aqui em nome de toda a associação? Nós podemos contar com você? Podemos? Olha aí, 51%. 51%, que nós estamos aí já na metade do mês, um pouco mais da metade do mês, precisaríamos de um pouco mais, então por isso a gente conta com você, tá bom? Assim como nós sempre temos a referência da palavra de Deus na nossa vida, e a gente sabe o quanto isso transforma, muda, a gente pede a sua participação, tá bom? Então fica aí o nosso recadinho para você, precisamos da sua ajuda e da sua participação. Muito bem, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você já fez a sua ligação para participar do quadro Catequizando, para concorrer ao nosso porta-chaves aqui? E a pergunta, muito simples. O primeiro milagre de Jesus foi letra A, letra B ou letra C? Bodas de Caná, a cura de um paralítico ou a cura de um cego? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Tem dúvida? Dá uma consultada aí na Palavra de Deus. Tem uma ferramenta muito boa que a gente consulta hoje aí, nem vou falar qual, e rapidinho você tem a resposta. Aí você vai ligar para cá dizendo, olha, é tal letra, e no finalzinho do nosso programa você vai concorrer aí, olha, ao porta-chaves, que tem aí a gravura, né, de Jesus misericordioso, com aquele lema belíssimo que todos nós conhecemos e que tem tudo a ver com a nossa temática de hoje, não é? Jesus, eu confio em vós. Só que a gente transformou isso em pergunta, dizendo, você acredita na misericórdia de Deus? Então a gente simplesmente transformou um pouco esse lema de Jesus, eu confio em vós, justamente para que você possa pensar nisso. A gente sempre fala, Jesus, eu confio em vós. Senhor Deus, eu confio no Senhor e na sua graça. Mas lá de fato, quando as coisas apertam, a gente confia mesmo? Sabe por que eu pergunto para você? Jesus tinha os seus apóstolos, os seus discípulos, não é assim? Todos eles estavam ali procurando, primeiro aprender de Jesus, primeiro conhecer aquilo que Jesus estava dizendo e depois, claro, anunciar tudo isso, porque os discípulos também tinham que saber
o que esse Jesus quer, não é? Só que teve um determinado momento em que alguns deles desistiram de seguir a Jesus. Às vezes a gente não sabe disso, né? Mas até na palavra de Deus, numa das passagens, não vou me lembrar aqui, não sou muito bom de lembrar passagens bíblicas, mas numa das passagens, Jesus apresentando o reino de Deus para todos os discípulos, aqueles 12 que ele escolheu e para os outros também que o seguiam, Jesus disse assim, olha, vai acontecer isso. Eu vou ser crucificado, vou ser morto, vou ser perseguido, vou ser torturado. Quem me seguir também vai acontecer isso. Aí o que acontece? Os discípulos dizem para Jesus assim, mas isso aí é muito complicado, isso é muito difícil. Ixi, não dá para seguir não. Alguns vazaram, disseram, não é para mim, não é para nós. Desistiram, não confiaram na misericórdia de Deus. Botaram a viola no saco e sumiram. Por quê? Eles não tiveram a confiança que deveriam ter. E voltaram para casa. Os outros continuaram. Mas o que aconteceu? Um acabou negando Jesus, o outro entregou Jesus, não é? Um traiu, o outro negou. Os outros 10 continuaram com medo também, obviamente, porque eram seres humanos, não é? A gente já conhece toda a história, não precisa aqui passar tudo em detalhe para você. Mas eu busquei esta fonte para dizer assim, os próprios discípulos de Jesus tiveram dificuldade de acreditar na misericórdia. Escute bem, não estou dizendo que não confiaram, tiveram dificuldade em acreditar. Está claro isso? Pois é. Então, daqui a pouco vão dizer, o padre disse que os discípulos não acreditaram em Jesus. Não. Acreditaram sim, só que eles tiveram dificuldade inicialmente, é claro. Responda para mim uma coisa, se alguém te propõe alguma coisa nova, você não conhece muito bem, não sabe muito bem aquilo que a pessoa quer dizer, você já vai abraçando isso? Não, você vai conhecer primeiro. Você vai ver se de fato aquilo é verdade, se você pode confiar ou não. Isso não é fraqueza de fé, isso é de fato uma prudência, no nosso caso hoje, não é? Agora, quando se trata de Deus, o que eu queria que você entendesse? Quando se trata de Deus, muda um pouco a figura, não é? A gente normalmente acredita direto. Temos algumas ressalvas, algumas dificuldades, mas a gente acredita. Outro dia, por exemplo, nós tivemos aqui um Povo Fala, eu não me lembro mais qual foi a temática, que o repórter foi na rua perguntar para as pessoas sobre a questão eu acho que é sobre superação, não me lembro. E a pessoa dizia justamente isso, que a primeira coisa que ela faz é acreditar em Deus. Depois ela pede que Deus vá iluminando esses caminhos para ver se de fato a atitude que ela vai ter seria a ideal, digamos. Primeiro, em Deus, a gente confia. E quando a gente traz essa temática de hoje, é justamente para você pensar nisso com a gente, não é? Eu sei que às vezes não é fácil, não é? Às vezes você tem numa família, por exemplo, pessoas que estão desempregadas, você tem na família, por exemplo, gente que visita os doentes, pessoas acamadas, em que esse doente acaba aprisionando todo mundo ao redor dele porque ele não pode fazer absolutamente nada. E a família tem que se movimentar para cuidar daquela pessoa. Então, quando a gente vive situações assim, é difícil, eu sei, acreditar nessa misericórdia de Deus. Quando a gente vive situações assim, a gente sabe que as coisas ficam mais difíceis para a gente compreender até onde tem de fato esse dom e esse amor de Deus. E é engraçado que no decorrer da vida, das coisas, dos acontecimentos, depois a gente vai vendo que de fato Deus foi agindo ali, foi agindo aqui. Aquilo nos livrou de um mal até maior, não é? E a gente começa aí, de fato, a misericórdia de Deus existe. De fato, a misericórdia de Deus está com cada um de nós. Então pense nisso hoje, nesta manhã de quarta-feira. Você confia na misericórdia de Deus? Tem motivos para acreditar nessa misericórdia de Deus? Vive essa misericórdia de Deus como você deveria viver, mesmo na sua dificuldade, na sua limitação. Não queira ser santinho para viver a palavra de Deus, não, viu? Se as pessoas começam a exigir muito de você, dizendo, não, você tem que ser santo, 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 perfeito sempre, desconfie. Sabe por quê? Deus pede de fato, olha, sede santos, Jesus diz, sede santos como o Pai é santo. Sede perfeitos, sejam perfeitos, melhor dizendo assim,
Seja perfeito como o Pai do céu é perfeito. Mas nós fazemos isso de acordo com a nossa limitação, com a nossa capacidade. Não se puna se você não é tão perfeito como as pessoas gostariam que você fosse, tá bom? Muito bem. Olha, nós temos sempre Jesus com a sua mensagem, né? A palavra de Deus sempre entra nos nossos ouvidos, no nosso coração. Existe uma passagem muito especial que você conhece muito bem e a gente vai dar uma olhada nela agora, que é aquela passagem da ovelha perdida. Sabe qual é? Se não, acompanhe comigo. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus, dizendo: Esse homem se reúne com os pecadores e faz até refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes essa parábola. Se um de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e corre ao encontro daquela que se perdeu? Quando a encontra, não a coloca nos ombros com alegria e, voltando para casa, reúne os amigos e os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, encontrei a ovelha que tinha se perdido. Assim eu digo a vocês, há mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Ou ainda, se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma vela, vai à casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne suas vizinhas e amigas e diz: alegrem-se comigo, encontrei a moeda que havia perdido. Assim, a alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Onde que é 3? Olha só, lembra que eu disse para você sobre essa questão da ovelha perdida e, claro, anunciando justamente o texto bíblico? A gente sempre tem uma referência muito, às vezes, diferenciada dessa parábola, né? Porque a gente sempre se sente como aquela ovelha desgarrada, a gente nunca pensa, eu estou exagerando, acho, né? Não é que a gente nunca pensa, mas a gente tem uma predisposição em sempre achar que é a ovelha perdida. E eu fico meio bravo comigo quando eu penso isso e com as outras pessoas também. Porque assim, é fato que nós erramos, né? Isso é fato, e a gente sabe que todos nós passamos por esses momentos difíceis e complicados. A gente sabe disso. A questão é que a gente não é só ovelha perdida, a gente não é só o erro. Isso faz parte da nossa história e da nossa vida. Por isso é muito importante que a gente comece a pensar um pouco nessas coisas de maneira diferenciada, tá bom? Nós somos sim, temos os nossos erros e precisamos aprender a pedir a Deus o perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros, mas nós não somos só isso. Então, quando a gente viu aí, você viu no vídeo justamente a parábola da ovelha perdida, não pense só que você seja essa ovelha perdida. Em alguns momentos, em bons momentos a gente é, mas nem sempre, tá bom? Olha só, a gente sempre tem, quando eu falava com você antes aqui, assim, olha, às vezes a gente se culpa muito e a gente esquece um pouco da misericórdia de Deus. E a gente precisa, antes de ser misericordioso para com as pessoas, a gente tem que ser misericordioso com a gente também. Não estou dizendo de a gente ficar se poupando das coisas, dos erros, das dificuldades, não se poupar. Mas a gente aprender que a gente precisa caminhar com a misericórdia também. A gente ser misericordioso com as nossas faltas, entender que às vezes nós temos atitudes que não são tão corretas, mas nós precisamos e queremos mudar. Nesse sentido, eu gostaria que você acompanhasse comigo um depoimento, na verdade, né? Um depoimento que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender um pouco mais essa questão. Acompanhe comigo. Hoje, eu quero contar uma história que eu vi há alguns meses atrás. Preste atenção. Dizem que um dia um velho mestre caminhava com seu discípulo
Eles passaram por uma cidade com má fama, onde as pessoas faziam os mais perversos atos. Matavam, roubavam, estupravam e ofendiam. Por fim, os dois conseguiram passar por ela sem serem incomodados. E ao chegarem ao topo de um monte, já distante da cidade, o discípulo disse: Nossa, mestre, fico tão feliz de ter seguido o caminho da luz. Veja aquelas pessoas, como elas são ruins. Sou grato de não ser como elas. O mestre olhou para ele serenamente e após alguns instantes disse: Você se considera melhor do que elas por isso? O discípulo assentiu com a cabeça. Claro, mestre, eu sigo o caminho do bem. Não há como me comparar com elas. Deus um dia deverá condená-las pelo que fazem. Então o mestre calmamente tirou de dentro de sua túnica uma pedrinha e a sujou de lama. Depois disse ao seu discípulo: Isso que tenho aqui é um diamante, mas eu estava pensando em dar a você. Só que acho que você já não o quer mais. O discípulo de olhos arregalados indagou: Mas por que não, mestre? Porque ele agora está sujo de lama, respondeu o mestre. Mestre, mesmo sujo de lama, o diamante não perde o seu valor. O discípulo sorriu. O mestre sorriu e disse: Tão qual, por mais que uma pessoa se afunde no lamaçal dos enganos, não perde o valor divino que sua alma tem. Foi assim que aquele pequenino discípulo compreendeu que os nossos erros não definem o que somos. E cometê-los ou não, isso não nos torna melhores ou piores do que os outros. Ou seja, não deixe que os outros julguem você por seus erros, muito menos que você se julgue por eles. Seus erros jamais vão poder dizer o que você é. Eles jamais vão poder defini-lo, porque você é muito mais do que uma atitude equivocada. Você não é o que você fez, o que você disse ou o que você pensou. Por isso, largue a culpa, abandone o que foi, esqueça o passado. Apegue-se ao grande amor de Deus. Ele não olhou para os nossos erros, ele simplesmente nos amou. Derramou um oceano de graça sobre nós e nos deu um novo começo. Não importa onde você está, como você está. Deus quer que você saiba o quanto és amado e o quão longe Ele foi para te salvar. Todo o seu erro, todo o seu pecado foi pago por Cristo Jesus na cruz. Hoje você é livre. Hoje você é livre. Aceite o perdão que vem dele e descubra como você pode viver limpo pelo sangue de Jesus. É isso aí, viu que mensagem bonita não, belíssima, na verdade, não é? É interessante que de todas as coisas que esse rapaz disse, eu até não vi o nome dele ali no GC, mas assim, ele disse, olha, aceite, olha só que interessante, aceite o perdão de Deus sobre você. Isso é legal, não é? Você, de fato, começar a perceber essas coisas com outra ótica. Na verdade, a gente só tem que tomar um cuidado, e eu gostei porque o vídeo ressaltou bem isso, o seguinte... A gente, hoje em dia, temos um pouco a mania, e isso é uma alavanche de pensamentos, de situações que vêm assim. Olha, não se preocupa não, ninguém erra, Deus vai perdoar mesmo, então não se preocupe tanto com isso. Não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer assim, olha, de fato as pessoas não podem julgar você pelo seu erro, você não é o erro que você faz, você não é a atitude equivocada que você teve, é claro que você não é nada disso. Isso faz parte da sua existência, da nossa existência. E a gente não pode julgar o outro porque o outro errou também. Claro que não, a gente sabe disso. A questão é, a gente tem que saber que tudo isso faz parte da nossa vida, não nos define, nem essas coisas não nos definem, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Quanto mais você pensa no erro, no sentido de que eu sou só o erro, eu sou só isso que eu fiz de ruim, você está menosprezando a graça de Deus e aí você não está aceitando esse perdão de Deus. Por isso que vale a pena a gente pensar sempre nessas coisas, viu? O texto é belíssimo, parabéns aí por terem apresentado esse vídeo, porque na verdade a gente precisa aprender com essas coisas. A misericórdia de Deus é tudo aquilo que a gente precisa. E aquilo que o texto disse, olha, é pela graça de Deus que nós seremos salvos, não é por outra coisa, é pela graça de Deus. Agora, para a gente chegar a ter esse dado aí da graça de Deus e ter essa graça de Deus em nós precisamos fazer alguma coisa e mudar um pouco, né, a nossa vida, o nosso jeito de ser em relação a algumas coisas que a gente acaba fazendo e repetidamente a mesma coisa. Vamos pensar nisso, vamos trazer isso para nós de maneira um pouco mais viva, saber que nós podemos viver pela graça de Deus, mesmo nos erros que nós temos. Nós não queremos viver no erro, nós não queremos, mas às vezes nós fazemos isso. Vivemos no lamaçal todo e esquecemos desse diamante aí que tem debaixo desses erros que nós fazemos.
Sabe uma coisa legal que, só para a gente encerrar um pouco essa reflexão, que eu acho muito bonito, eu falo bonito o pensamento em si. Nós criticamos muito, muito mesmo, quando a gente tem uma passagem bíblica em que, nessa passagem bíblica, tem um fariseu lá. Ele fica lá observando Jesus para ver o que Jesus faz para criticar Jesus, botar Jesus contra a parede ou colocar as pessoas contra Jesus. Eu estava dizendo aqui que às vezes não, se nós estivéssemos lá naquele tempo de Jesus, pode ser que eu e você seríamos um fariseu, porque nem sempre a gente perdoa as pessoas. Não sei se você já reparou isso. Nós falamos, nossa, como que a pessoa pode fazer isso com Jesus? Nós fazemos com os nossos irmãos. E se rege aquela lei de que nós somos imagem e semelhança de Deus, se rege isso, nós estamos crucificando cada vez mais Deus na pessoa daquele irmão que nós estamos julgando, não é? Então, será que a gente consegue parar com isso? Parar com essa frescura de achar que a gente acaba sendo melhor do que o outro, que não é coisa nenhuma, não é? Todo mundo morre, vai para o mesmo lugar, não é? Não sobra nada, todo mundo apodrece igual, não é? Vamos parar com essa bobeira e pensar de fato naquilo que Deus apresenta a cada um de nós, que a misericórdia é o que Ele quer e não o sacrifício, não é assim? Então, juntando tudo isso, vamos ver se na nossa quarta-feira de hoje nós vamos acreditar cada vez mais na misericórdia de Deus e vamos viver isso plenamente, tentar pelo menos viver isso plenamente. Você confia na misericórdia de Deus? Então ligue para cá, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620. Aí você vai ligar, colocar a sua intenção e a gente vai rezar juntos com você. Enquanto isso, nós temos nosso quadro Catequizando e nós vamos para o intervalo, mas enquanto isso, você vai poder pegar o seu telefone, fazer a sua ligação e dizer, olha, a alternativa correta é a letra A, a letra B ou a letra C. Qual? O primeiro milagre de Jesus foi bodas de Caná, cura de um paralítico ou a cura de um cego? Então, olha, o intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só.